Oi, 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 gente. Boa noite. Hoje tô com a minha galera dos mini florais, não é? Vamos começar. Chegou a vez de vocês de ter os estampes para as florzinhas pequenas. Então, eu trouxe alguns modelos hoje. E vou mostrar como é que se faz. Eu não vou demonstrar apenas o material, tá? Eu vou mostrar como é que se faz a flor. Se você não tem o estampe ou não quer fazer com estampe ou etc, você pode ficar na aula porque você vai aprender a fazer a flor, tá bom? Esperar só Renan mandar o link pro pessoal dos grupos. Ó, eu vou iniciar com vocês fazendo esses mini cravinhos aqui, ó, tá? Então, ele já tem um tonzinho de base, um rosa claro, então eu já tingi a minha massa de um rosa claro. Vou só dar uma misturada pra ele não ficar manchado, pra eu conseguir abrir, tá? Vocês vão perceber que é muito rápido. Pronto. Eu vou tirar aqui os comentários, daqui a pouco eu volto pra tirar possíveis dúvidas caso vocês tenham, tá? Então, aqui eu tô trabalhando com uma massa comestível. E vou abrir aqui essa massa, ela bem uniforme, certo? Então, ela não pode ficar de um lado mais grosso que o outro lado. Ela precisa estar bem uniforme para o meu carimbo ele não carimbar mais em outras partes, menos em outras. Se você tiver uma laminadora, é o ideal. Porque aí você vai ter a certeza que ela tá toda na mesma uniformidade. Ó, abri. Preciso de uma espuminha agora pra deixar ela aqui em cima. Eu vou carimbar todos em cima da espuma, tá? Mas enquanto ela tá aqui, eu vou preparar aqui a minha tinta. Então, pra fazer esse tonzinho, eu vou usar o Frutas, que é um corante mais puxado pro pink. Vou colocar pra cá pra não melar nada. Então, ó, corante em pó. Esse aqui é lipossolúvel, tá? Então, coloquei aqui, ó, um pouquinho de corante em pó. Vou colocar glicerina comestível. Mais ou menos 2 gotinhas já é o suficiente. 1. 2, ó. 2 gotinhas. E agora eu vou colocar o álcool. Esse álcool que eu vou usar é álcool de cereais, tá? Então, eu coloquei aqui o álcool e vou misturar. Então, eu vou misturando e vou sentindo a textura. Mas quando você compra o estampe, ele já vem a receitinha do quanto você precisa colocar, ó. Pra mim aqui, ele ainda tá muito maçudo, tá? Então, vou colocar mais um pouquinho de álcool. Então, é bom sempre ir olhando. Pronto, aqui ele já chegou na textura boa pra mim. Ó, ele não tá nem tão grosso, nem tão líquido demais. Pronto. Tiro o excesso. Aqui eu tô utilizando o pincel de esfumar. Tiro bem o excesso. Vou pegar agora aqui o meu estampe do cravo, ó. E vou passar nas extremidades, que é onde ele vai pintar. Passei em tudo. Venho aqui e carimbo, que aí ele já dá a carimbada, tá? Então, passou em tudo com a mão bem leve, não precisa pesar na mão. Carimba. Pro cravo, a gente precisa de 3 pétalas, é super fácil. Então, eu vou carimbar logo 6 aqui,
Por quê? Porque eu quero fazer logo 2, tá? Pra quem tá chegando agora, eu tô ensinando a vocês utilizarem aqui o Stamp pra fazer o cravo. Dois, quatro, cinco. Só mais um. A gente vai precisar de 3 pétalas iguais. Pronto. Vou deixar ele aqui. Agora eu queria só pra ele ficar assim. Isso. Ó, tudo carimbado. Se você fosse fazer uma produção muito grande, digamos, eu preciso fazer 50 cravos pra uma festa, um evento que eu preciso entregar. Qual seria o processo? Você vai abrir a massa, carimbar todos que você precisa carimbar e depois você volta para fazer os cortes, certo? Então não precisa fazer de pouquinho em pouquinho, ficar mudando de posição, pegando pincel, preparando tinta. E é exatamente por isso, na receita dessa misturinha do corante, eu sempre peço para vocês colocarem um pouquinho de glicerina. Por quê? Porque essa glicerina ela é umectante, então ela vai segurar a textura da minha mistura do álcool com o corante. Ele sempre vai segurar mais para o álcool não evaporar e eu não ter que ficar o tempo todo lá colocando álcool, vendo a textura que tá a minha misturinha, né? Tudo isso. Por isso que eu sempre trago para vocês soluções para vocês conseguirem acelerar aí a produção. Depois que eu faço aqui a minha pintura, eu venho com o cortador e vou cortar. Por isso também que todos os estampes, eles já vêm com o cortador. Daqui a pouco eu vou soltar um cupom para vocês utilizarem lá no site. Pronto, cortei aqui. O que é que eu preciso fazer depois? Agora, no momento, eu vou limpar aqui a minha mesa. Ó, agora aqui eu tenho uma espuminha. Essa espuminha vai me ajudar a afinar as bordas da minha pétala. E aqui eu tenho outra espuminha, que ela é mais fofinha. Essa aqui vai me ajudar a eu unir as pétalas e dar movimento à flor, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar agora aqui um boleador pequeno. Ó, boleador pequeno. Nesse momento aqui, a tinta já secou, tá? Então, você segura aqui, ó, e você só vai pressionar nas extremidades, porque ele vai começar a fazer um babadinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu começo a fazer um babadinho aqui nas pontas. E isso eu vou fazer em todas elas, certo? Ó, fiz em uma. Esse cravo, ele tem várias cores. Tem roxinho, que é bem bonito. Vermelho, um vermelho bordô com fundo branco. Então, tudo vocês conseguem adaptar aí pra cor do evento, pra paleta de cores da noiva e etc. Se quiserem também, poderia fazer essa pintura com fundo branco. Já ficaria bem bonito também. Pronto, ó. Eu vou separar esses 3 aqui que eu acabei de bolear pra gente montar a nossa primeira. Então, eu vou utilizar aqui um pincel.
vou pegar uma pétala e eu vou fazer uma trouxinha com essa pétala. Então, ó, coloco aqui, cola no centro e eu vou fechar isso aqui, ó. Desse jeitinho. É só pressionar, ó, uma mão contra a outra, que ele já vai fechar desse jeitinho aqui, ó. Pode ser bem desorganizado, tá? Que é o que vai deixando bonito aí as suas flores. Pode ser desorganizado mesmo. Aí, deixa aqui em cima. Solta da minha mão. E vou fazer as duas de baixo, que é super rápidas. Então, coloco aqui na minha espuma a mais molinha e vou pressionar aqui, porque ele já dá essa fechada, tá vendo? Aí, coloco aqui cola e vou pressionar a outra com pétalas intercaladas. Então, pressionei. Ó, ela já tá bem fechadinha. Depois venho, coloco aqui água ou cola, dependendo da massa que você tá utilizando. E coloco ela, sobreponho ela aqui em cima. E aqui ela já tá prontinha. Se você quiser ela deixar mais abertinha, que é o que eu prefiro, que ela fica bem apoiadinha assim no doce, independente do tamanho do seu doce, independente, tá? Os cortadores e os estampes foram feitos para a cacheta do doce, que ela é um tamanho, acho que universal, de 3,5. 3,5 aqui e 3,5 aqui. Então, a gente pensa mais na cacheta, que é a parte que eles vão se tocar, do que no tamanho do doce, que eu sei que todo mundo faz um tamanho diferente de acordo com a sua realidade aí do seu local, tá? Então, sempre eles são pensados para a cacheta, nunca pro doce, beleza? Então, aqui, se você quiser, você deixa ela secando mais abertinha, que é o que eu prefiro, que ela fica tipo assim. Ou, se você quiser, você pode deixar ela secando naquela forminha de trufa, porque ela vai ficar mais fechada, tá? Mas eu prefiro ainda assim. Eu vou montar outra pra quem perdeu. O primeiro passo, a gente vem com a espuma e vai fazer o movimento nas bordinhas. Precisa ser essa espuminha mais dura, porque senão ele não vai dar essa pressão que eu preciso no final, tanto para bolear, para deixar as pétalas mais fininhas, quanto para dar esse movimento nas bordas, só pressionando. Aqui eu tô trabalhando com a massa de biscuit comestível, por isso que eu tô o tempo todo, ó, pressionando. Se eu tivesse trabalhando com açúcar, com a massa de flores de açúcar, como ela é uma massa mais dura, eu poderia vir aqui na borda, ó, e só fazer esse boleado dessa forma aqui, que seria muito mais rápido, tá? Mas aqui a gente não consegue fazer esse boleado com biscuit, porque ele vai grudar no meu boleador. Por isso que eu venho só pressionando para ele fazer essas ondinhas e deixar também as minhas bordas mais finas, porque quanto mais fino, mais delicado fica. Ó, vou passar água no meio, fecho de forma desorganizada, não precisa ter regra nessa parte. Deixa eu só puxar aqui. Ó, ele fica essa trouxinha. Coloco aqui. E vou pressionar agora ela aqui na minha espuminha mais molinha. Coloquei, coloco aqui cola. Sobreponho uma sobre a outra. Fecho novamente. Depois coloco cola de novo e coloco a minha trouxinha do início. E vou deixar ela secando. Pode ser de duas formas, tá? Ou faz assim, ou deixa ela mais fechadinha na forma de trufa. Depois, o que é que pode acontecer? Você ainda pode querer, depois disso, eu acho desnecessário, tá?
você ainda vir com um pincel. Aqui eu tenho uma sem pintar as extremidades, exatamente, eu só fiz isso aqui e coloquei pra secar. Você poderia vir com um pincel e nas extremidades, ó, passar um pouquinho de corante em pó, só pra dar um toquezinho, mas eu acho desnecessário. Só essa pintura, ela já faz uma grande diferença. E também pra você não ficar perdendo tempo o tempo todo com esse tipo de detalhe que não faz diferença, tá? Fizemos o cravo, agora vamos passar pra orquídea Phalaenopsis, que é essa aqui. Deixa eu tirar ele daqui. A orquídea Phalaenopsis e a orquídea Wanda, as duas, eu gosto sempre de fazer com a massa branca de base, porque eu acho que ele pigmenta mais. Então eu vou pegar a minha massa aqui branca. E a gargantinha eu já faço ela rosa para facilitar. Então aí na sua produção você pode pegar, fazer todas as pétalas de uma vez, com o fundo que você preferir, e depois fazer todas as gargantinhas de uma vez também. Vamos abrir aqui do mesmo jeito, sempre mais uniforme. Renan, eu tô precisando da impressão que eu te pedi. Ó. Abri direitinho, vou passar aqui só amido, tá? Pra ele não ficar grudando na minha mão. Coloco lá embaixo a minha espuma. E agora eu vou utilizar o estampe da Phalaenopsis pra eu poder carimbar isso. Como o meu já tá um pouquinho sujo, eu vou passar só nas extremidades aqui um pouquinho desse lenço umedecido. Só pra tirar o excesso e não ficar excesso de pigmento, tá? Mas só isso. Vou pegar essa mesma misturinha. Ela ainda tá com uma textura boa. Como eu falei pra vocês, porque a gente colocou a glicerina. Se só tivesse álcool e pó aqui, ele já teria evaporado e eu teria que repor aqui mais uma vez. Pronto, tirei o excesso. Mão leve, tá? Mão muito leve. Só colocar só mais um pouquinho de álcool no meu pincel. Eu até mostrei pra vocês eu fazendo. Aqui eu deixei de botar mais um pouco. Colocar só mais um pouquinho de álcool, tá, gente? Pronto, agora. Pronto, aqui já tá saindo normal e eu continuo aqui fazendo todas as minhas pigmentações. Aqui eu precisaria colocar um pouco mais. Pronto, agora eu vou colocar a partezinha de baixo. Deixa eu ver se ela cabe em algum canto. Acho que não, vou ter que abrir outro. Vou deixar ela aqui de lado e vou abrir aqui o restinho da massa, que eu deixei ela aqui pra abrir o restante.
Continuo aqui para depois fazer o corte. Vou deixar ela aqui secando. E aqui já posso vir e posso fazer o corte, que provavelmente já tá seco. Vou cortar aqui só uma. Acho que essa aqui, assim. Ó, cortei. E vou cortar aqui outra. Então, aqui vai ser super simples. Eu vou pegar agora aqui a minha espuminha. Coloco elas aqui em cima. Pressiono o boleador para ele fazer esse côncavo. A mesma coisa aqui para ele fechar. Ó, ele tá bem fechadinho. Coloco aqui a cola. Sobreponho uma sobre a outra. Pressiono. E por último, eu vou fazer aqui a garganta. A garganta eu já gosto de fazer ela no rosinha. Só ajeitar aqui agora. Pronto. Ó, abro. Vou fazer aqui o corte. Destaco. Venho com a minha espuma de bolear. Pressiono, que a gente traz aqui ela mais pra dentro, pra fechar. E aqui a mesma coisa, só vou dar uma puxada pra dentro, pra ele vir. Fecha bem. Coloca aqui a cola. E você já leva ela lá pra sua orquídea e deixa ela prontinha. Aí sempre pressiona aqui com o boleador pra ela dar essa fechada. E depois é só fazer um esfumado aqui na parte externa pra só dar um acabamento. Essa aqui, ela é mais necessária, tá? Deixa eu abrir os comentários aqui pra ver se vocês têm alguma dúvida. E aí, gente, Renan? Renan? Cadê o papel? Tô te pedindo. Tá. Vou fazer agora a orquídea Wanda, que é uma novidade. A massa, assim, é bem fina. Dá pra pintar com tinta de biscuit? Sim, dá sim. Com aquela PVA, dá também. Ó, vou fazer outra misturinha. Agora com o roxinho, certo? Pouquinho de corante. Duas gotinhas de glicerina. Uma. Duas.
mistura e vai vendo a textura. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho, ó. Ele ainda tá bem maçudo, então eu só vou colocar um pouquinho de álcool. Acho que só um spray já dá. Pronto, já deu. Ó, vou mostrar pra vocês de novo a textura. Tiro o excesso, vou deixar ele aqui e vou abrir a minha massa. Como eu falei pra vocês, essas que são mais pigmentadas, eu gosto sempre de fazer com o fundo branco. Eu vou pegar aqui a massa. Renan? Essa aqui, ó. Ó, abri. Só cortar aqui um lado. Gente, não tô olhando agora os comentários, tá? Depois eu volto. Coloco em cima agora do meu emborrachado. Só um pouquinho de amido. E agora eu vou utilizar o estampe. Tiro aqui bem o excesso. Pronto. Ó, vocês podem perceber que aqui eu coloquei pouca força, tá vendo? Aí vocês vão dosando aí a quantidade de força que vocês colocam. Depois a gente começa a se adaptar. E ver exatamente o que precisa, a força que precisa, a quantidade de corante que precisa, tá? Agora, o lado... Ó. Aqui eu coloquei pouquinho. Pronto. Agora eu vou cortar. Aqui. Gente, a glicerina eu coloquei lá no site. Eu não sei se vocês viram. Por quê? Porque no mercado vocês não conseguem encontrar ela no conta-gotas. Então, eu tive o trabalho de comprar a glicerina e comprar o conta-gotas pra agilizar. Cadê meu outro lado? Renan, eu preciso do outro lado aqui do estampe, que não tá aqui.
Eu vou deixar ele secando aqui por enquanto. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Desse aqui. Não tô achando esse lado lateral. O cortador. Eu já estampiei ele. Não, ó, tá tudo aqui. Vê se tá por aí. Ou por aqui. Você separou quente? Foi, separei todos. Mas me dá esse aqui, que eu uso esse. Deixa eu ver se dá pra usar esse. Vou usar esse aqui. Não, eu queria que tu fosse me falando as perguntas, porque fica muito ruim eu olhar o telefone. Ó, gente, esse aqui ele fica bem certinho, é porque eu mesmo perdi o meu próprio negócio. Eu não consigo ver, não. Vou pegar aqui um pouquinho da massa, ó, que não deu certo. Misturo. Misturo, misturo, misturo. Misturo. Vou abrir aqui. Isso, a glicerina é bidestilada e comestível. Ó, corto. Deixar ele aqui. Esse aqui fica aqui. Ó, pressiono aqui pra ele fazer esse côncavo com essa espuminha de movimento, que aí ele já dá uma fechada. Fecha. Gente, deixa eu ver aqui que eu tô vendo uma pergunta aqui. Você deixa a Florianópolis e a Wanda em algum local específico para deixar nesse formato? Não, eu deixo ela sempre numa superfície lisa. Porém, antes da superfície lisa, eu faço esse formato com essa espuminha. Eu preciso parar, ó, pressiono aqui, porque ele vai ficar nesse formato mais côncavo, tá? Mas depois eu deixo ela rente, tá? Não dá pra pintar com essa tinta no biscuit? Eu nunca testei. Eu testei a de PVA no biscuit e deu certo. Talvez pra você seja mais fácil a de PVA, porque não precisa de nenhuma mistura, tá? Eu não gosto de orquídea nesse formato aqui em cima do doce, tá? Eu prefiro ela mais reta. Exatamente nesse formatinho aqui que eu coloquei, tanto essa quanto essa aqui. Eu prefiro assim, tá? Mas vai de vocês aí, o que é que vocês preferem. Ó, agora a gargantinha, pressiono. Quando você estiver pressionando, ela já vai subindo essa perninha aqui pra cima. Subiu, vem aqui, coloca a água. Ó, e deixa ela secando. Depois a gente vai vir com o corante em pó e vai puxando nas bordas pra dentro, ok? Só isso. Deixar ela aqui do lado. Vamos fazer qual agora? Me digam aí alguma que vocês querem fazer. O que é que eu faço aqui? Deixa eu voltar aqui que tem muitas coisas.
Qual pincel você está usando? Eu tô usando um pincel de esfumar, tá? Pronto, vamos pra chuva de ouro, depois a gente vai pra amor perfeito. Eu já tingi a massa de amarelo. Já já eu vou pro amor perfeito, tá? O amor perfeito eu fiz 2 modelos dele. Todas as flores têm um tamanho máximo de 3,5, tá? Todas. Elas finalizam todas com 3,5. Aqui, minhas coisas. Vamos agora fazer outra misturinha. Aqui eu vou precisar de um vermelho pro chuva de ouro. Sim, no site tem mais modelos, tá? Eu não conseguiria fazer tudo aqui com vocês hoje. Vou misturar. Deixa eu só dar uma limpada nesse pincel pra ele não ficar com resquício de roxo. Pronto, misturei. Esse corante é corante em pó. Será que dá pra ver? Ou o comentário tá na frente? E o outro de baixo é bem simplesinho. Deixa eu ver. A tinta sai do estampe, cadê? A tinta sai do estampe, caso queira fazer outra cor, não mancha. Então, eu tenho um copinho aqui com água, que nesse copinho eu vou, quando eu vou trocar de cor, eu venho e limpo o pincel. Mas no estampe, o máximo que eu faço é passar um lencinho umedecido e pronto. Lá no site, Renan tá colocando no estoque algumas unidades do estampe maior, tá? Mas são poucas unidades. Ó, chuva de ouro. Vai ser super rápida. Porque a chuva de ouro, todo o tempo que vocês perdiam era nessa pintura. Ó, vem aqui e pressiona. Porque ela já dá essa curvadinha quando pressiona, tá? Calma. Essa aula vai estar lá no curso das mini flores? Sim, vai estar lá. Qual o tamanho desse cortador de fio de ouro sem ser do doce maior? Sim, tem o desconto no maior ainda. Mas eu acho que só tem umas 5 unidades de cada, tá, gente? Vejam aí mais ou menos de umas 9, 10 que os... 9,5, desculpa. Que o estoque já vai ter voltado. Ó, pressiono aqui as bordas pra ele fazer o onduladinho.
E pronto. Sempre gosto de botar pra secar numa superfície rente, ok? Ó, agora eu vou dar pra vocês os descontos. Mais uma vez, a gente tem os descontos. De 2 estampes ou mais, vocês usam Live 10 para ter 10% de desconto. Acima de 4 estampes, o Live 20. Acima de 6 estampes, Live 30. E acima de 8 estampes, Live 40. Até enquanto durar os estoques. Eu acredito que esse aqui que eu tirei, ó, esse aqui que eu tirei da mesa, ele não tá esgotado já, tá? Esse aqui já está esgotado. Você vai lançar algum cupom para comprar? Sim, esse cupom aqui. Vou deixar aqui do lado para vocês ficarem vendo enquanto eu vou fazer o amor perfeito. Amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Também. Vou abrir. Cada minuto é muito tempo sem você. Foi liberado já, tá, gente? 8h30, como eu falei pra vocês, o site está liberado. E os cupons já estavam lá no site. 8h30, mulher. É 8h30, já são 9h11. Esse aqui já está esgotado. Não, o site já tá lá aberto. Vocês já podem ir lá ver os modelos e usar esses cupons aqui. Cadê? Deixa eu ver qual que eu vou fazer. Eu vou fazer esse aqui, que ele é bem bonitinho. Aqui. Vocês têm muitas oportunidades aqui com esses modelos. Vocês podem fazer várias composições, principalmente de amor perfeito. Que amor perfeito, ele tem, até na mesma flor, tem tonalidades diferentes. Então vem. Vamos para a pergunta aqui, né? Mas não vai repor? Gente, os de mini florais que eu tô lançando hoje, o que tiver esgotado, a gente não vai repor no momento, tá? Só depois, eu não tenho data ainda pra fazer essa reposição. Chegaram algumas reposições dos antigos que a gente já lançou e que esgotou também, que são os maiores e os de mini folhas. Então, se vocês entram no site hoje, os que tiverem lá de grande e mini folhagem, tem poucas unidades, porque é uma reposição. O de hoje a gente tem uma quantidade maior, mas à medida que o pessoal vai comprando, a gente tem uma quantidade limitada, ele vai esgotando, tá? Deixa eu ver. Esse aqui é a gargantinha. Esse aqui é a lateral. Ó, desconto aqui, tá? Acima de 2 estampes, acima de 4, acima de 6 e acima de 8. E esses daqui do coração são 2 unidades, que é a parte de cima. Vou pegar a minha espuma para eu fazer a colagem. Então, eu começo pela parte de trás, que fica os 2 atrás. Os cortadores vêm com estampes? Sim, todos os estampes vêm com cortadores.
Vocês podem ver no site, aqui na descrição, tem a quantidade de estampa que vem num kit. Ó, esse aqui mesmo, ele vem 3 cortadores e 3 estampes, que é esse e cadê o outro? Enfim, tem um terceiro, tá? Então, ele vem 3 cortadores e 3 estampes, beleza? Ó, colou, pressiona aqui. Cola o de cima. Esse aqui é muito lindo. Pressiona. Cola. E cola o de baixo. Ó, ele já tá prontinho. E aí você pode fazer de diversas cores aí que você quer. Esse aqui, ó, eu fiz ele branquinho, com os veios roxinho. E na parte superior eu pintei de pink em vez de pintar de roxo, tá? Então, o Amor Perfeito, ele tem dessas. E deixo secando rente a alguma coisa reta, ok? Vou lá pro WhatsApp atender vocês, como sempre. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo aqui pelo direct ou lá pelo WhatsApp, que eu tô por lá, tá? Mas antes de tudo, vão lá no site, vejam os modelos que tem, apliquem o cupom, não esqueçam de aplicar cupom e tentem colocar tudo que vocês querem. Porque no lançamento passado, teve pessoas que quiseram adicionar depois e isso dá um problema muito grande aqui na logística, tá? Ó. Tirem print aqui desses cupons e apliquem lá no site. No site tem todos os modelos. Aqui eu só trouxe alguns para mostrar para vocês. Mas lá no site tem todos os modelos. Tem até esse aqui que eu não finalizei, que é da Cibídio, ó. Porque eu fiz esses veios aqui, ó, que tem na flor. Então, para ajudar vocês, eu coloquei aqui esses veios retinhos, que fica lindo demais. E ele vem também com o estampe da garganta, tá? Tá tudo lá no site para vocês verem. Vão lá pro site. Se tiverem dúvida, aqui no direct ou lá no Instagram, tá? Beijo pra todo mundo e até a próxima aula. Mostra de novo o descanso, por favor. Gente, descanso sempre numa placa lisa. Você pode colocar atrás de uma espuma de casca de ovo. Você poderia colocar em cima da mesa. Poderia colocar sempre na superfície lisa, tá? Mas antes é importante fazer o movimento com a espuminha. Pode ser tanto essa espuma. Tem que ser uma espuma que ele dê um movimento. Ó, o desconto. Por quê? Porque, ó, desconto aqui. É live 10, live 20, live 30 ou live 40. O site é www.byflow.com.br. Porque quando você pressiona, ele precisa fazer esse côncavo. Ó, pressionou, ele tem que fazer. A placa mais dura, ela não vai fazer esse côncavo, porque ela é mais dura. Então é mais fácil ela rasgar a pétala do que ela fazer esse côncavo. Por isso que tem que ser numa espuminha mais mole. Essa espuminha tem lá no site, tá bom? Beijo pra todo mundo e até a próxima live.